Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de matemática. Você do sétimo ano que está nos acompanhando. Hoje eu estou aqui com a Josélia, fazendo aí a nossa transição de comunicação e, claro, na parte técnica está comigo o Manuel. Essa é a equipe de hoje para a aula de matemática, falar sobre simetria. Você que não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, toque o sininho lá para receber as notificações, dá um like nessas aulas e você, professor, divulgue, tire uma foto, faça um print, mande para a gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, para a gente poder falar aqui do teu esforço e da nossa parceria contigo, tá bom? Bom, não esquece, nossa aula vai começar agora e é para as turmas dos sétimos anos, simetria. Vem comigo, Manuel vai mostrar para vocês agora o slide para a gente acompanhar, tá bom? Nossa aula de número 9, acompanha aí. Bom, vou falar um pouquinho do conceito de simetria e vou te mostrar como que isso ocorre. Claro que isso já foi rediscutido, falado em anos anteriores, mas é bom a gente já começar com o conceito para que você nos acompanhe na sequência, tá bom? Então o que acabamos de fazer no slide aqui, ó, nesse slide, é a ideia de simetria. O que acontece com ela? Eu peguei a imagem da borboleta e vou dividir em partes para que você possa ter a noção de quando um objeto é simétrico, as imagens são semelhantes. Né? A gente vai falar imagens iguais, semelhantes, tá bom? Então aí está a simetria clara de uma imagem de uma borboleta. E ela foi dividida em 4 partes por 2 eixos de simetria. Ah, professor, o nome disso é eixo de simetria? Exatamente. Ou você faz isso no plano cartesiano, na malha quadriculada, ou usa simplesmente essas duas retas que se cruzam aí para identificar os eixos de simetria. Ok? Então vem comigo, ó. Na vida real, como que o eixo de simetria, como que a simetria se apresenta no dia a dia? Preste atenção no slide aí, ó. A imagem de uma calçada em São Paulo. Poderia ser uma calçada nossa? Sim, Boa Viagem também tem a calçada com decorações simétricas, tá? É só olhar para o chão e perceber o seguinte, ó. Esse objeto aí que está agora cinza, ele está simétrico a outros objetos na sequência, mais afastados ou mais abaixo, tá bom? Então houve uma repetição, um deslocamento do objeto ao longo da produção da calçada. Isso é usar simetria, que nós chamamos também de mosaico. Está muito presente na arte, está muito presente na arquitetura e é usualmente visto comumente nos prédios, nas sacadas. Presta bem atenção, amplia a tua visão que você vai encontrar esses mosaicos e a simetria muito clara. Então, ensinar matemática, trazendo para o cotidiano, é isso que vocês estão vendo aí. Agora vamos acompanhar o deslocamento aí na animação. Deslocamento na linha horizontal e deslocamento na linha vertical. Esse para baixo, tá bom? Então segue comigo, ó. Tipos de simetria. Nós vamos ver em algumas figuras, tá? A ideia não fica muito restrita apenas à figura, mas a gente vai ver em quadros, em imagens, ok? Segue comigo. Ó, vamos então estudar 3 principais tipos de simetrias. Quais são, professor? A de reflexão, chamada de axial, a de translação e a de rotação, tá bom? Não precisa decorar, a gente vai fazer um monte de exercício e você vai acompanhar comigo. Vou falar agora da axial, da de reflexão, tá? É essa aí, ó. É como se eu estivesse me olhando ao espelho. Olhar o espelho, e você levantar o teu braço direito, vai dar a impressão que a outra pessoa levantou o esquerdo, que não parece ser você. E isso é geometria e simetria de reflexão, tá bom? Ó, observa essa figura aí que você vai entender conosco. Elas têm a mesma forma, tá? Se a gente olhar o número de quadrinhos que tem uma e o número de quadradinhos que tem na outra, mesma forma, elas têm o mesmo tamanho. Ó, vamos verificar se ela tem a mesma forma e o mesmo tamanho agora. Segue comigo, ó. Para a gente analisar, conta os quadrinhos. Contando os quadrinhos aí, da azul e da preta, tem a mesma quantidade na altura e na largura. Então, elas têm a mesma forma, sim. E tem também o mesmo tamanho, porque
os quadrinhos são na malha quadriculadas, não tem como ter diferente, ok? Então, quando duas imagens são reflexo uma da outra, esse reflexo se dá em relação a uma linha, dizemos que é a simetria de reflexão e a linha é o eixo de reflexão. Deu para entender? Então vamos lá para a gente já fazer um comparativo. Ó, a simetria de translação, viu que agora ela não está invertida a outra, ela está copiada, uma do teu lado esquerdo, azul, e está com a mesma cópia do lado direito em preto e não está oposta a ela. Então essa é a simetria de translação, aquela da calçada que a gente acabou de ver no slide anterior. É uma simetria usada em produções artísticas, ela aparece bastante nos trabalhos arquitetônicos e no mosaico que eu acabei de falar, ok? Segue comigo. Olha um exemplo bem claro aí, ó. Simetria de translação. Forma simples, aí no caso de uma xilogravura, que é uma técnica em que os artistas entalham na madeira, também pode ser utilizado, pinta as suas partes elevadas e, por fim, pressiona a madeira no papel para repetir e fazer a impressão mais rápida. Segue comigo aqui a obra do arquiteto holandês, tá? Maurits Cornelis, que tem o nome de Céu e Água, é de 1938, é uma xilogravura em preto, tá bom? Bom, eu vou te mostrar uma xilogravura de Caruaru, que a gente está usando aí a referência, sabe, de grandes pintores dessa área lá de Caruaru que trabalham com xilogravura. Observe que as duas estrelas, essas que estão aí em cima, pertinho dessa lua, tá? No canto superior do teu vídeo, elas estão sobrepostas de maneira que coincidam, diferente da simetria de reflexão, pois não é um reflexo da outra, ela é igual, ela só está mais afastada. Vamos fazer uma animação para vocês verem? Agora visualizaram o quadrinho branco aí? Olha, preste atenção, ó. Viu? É a mesma estrela, ou seja, houve uma translação, um deslocamento daquela estrela anterior para a parte posterior. Deu para entender? Quer que eu repita? Segue comigo, ó. Preste atenção. Ó. Percebeu? E vai acontecer com as outras estrelas também. E isso é uma técnica, por isso o nome xilogravura, e está bem claro para você. Nesse caso, a gente diz que houve a simetria por translação. Tranquilo? Segue aí para você ver agora simetria por rotação ou de rotação, tá? Essa simetria de rotação, ela vai acontecer porque cada ponto da figura é rotacionado, ela gira, tá? De acordo com um determinado ângulo e sentido em torno de um ponto, o qual chamamos de centro de rotação. Tá tranquilo? Então preste atenção na animação e segue comigo que vocês vão começar a entender. No caso aí, 180 graus. A imagem em preto rotacionou 180 graus e aí virou uma nova imagem na cor azul. Ok? Vamos lá. Atividades para vocês entenderem comigo como que ela funciona, tá? Indique quantos eixos de simetria cada figura tem. Letra A. Quantos eixos de simetria tem? Vamos ver a resposta? Acompanha comigo, ó. Um eixo de simetria. Ah, um eixo. Por quê, professor? Que é o eixo que divide as partes em iguais e eu não posso passar aí um eixo no meio porque não vai ser igual a parte de cima com a parte de baixo. Tranquilo? Então vamos para a letra B. Tem um eixo de simetria, dois eixos de simetria, três eixos de simetria, quatro eixos de simetria, 5 eixos de simetria, 6 eixos de simetrias. Caramba, professor, ó, claro, a figura ela tem seus lados iguais e repetitivos, eu vou ter mais eixos de simetria. E o número 1 só tem um eixo de simetria, não tem mais o que fazer, tá? Aliás, o número 1, perdão, não tem eixo de simetria. Por quê? Porque eu não tenho como reproduzir essa parte do 1 que você está vendo do lado esquerdo no lado direito. Então ele não tem eixo de simetria. Agora a letra D tem. Por quê? Porque se cravo aí dá sorte, ele pode ser dividido em várias partes, reproduzindo seus lados com maior facilidade. Então até agora temos 3, 4 eixos de simetria. Deu para entender? 4 eixos, porque aí eu divido um lado em função do outro. Agora vamos voltar para o item 2, a nossa questão 2.
quais pares de figuras a seguir mostram uma reflexão por eixo. Lembra de reflexão? É como se eu estivesse me olhando ao espelho. Então, a parte 1 do triângulo, sim. Olha o triângulo aí, amarelo, e olha o triângulo aí em um azul mais acinzentado. Realmente é reflexão, é como se eu estivesse olhando para o espelho, tá? E o item B? Seria se essa carinha em azul fosse igual à que está em amarelo. Mas como ela não está, não é uma reflexão por eixo de simetria. Agora, e a letra C que tem aí a estrela? A estrela está na mesma posição que a estrela do teu lado esquerdo? Não, não está. Então a gente só tem o item 1. Se a estrela estivesse na mesma posição, pode ter certeza, ela estaria também no eixo de reflexão. Eu estaria vendo ela como se estivesse vendo a mim no espelho, tá? Só que sentido inverso. Então, a resposta dessa questão é apenas o item 1. Então, vamos seguir para a gente treinar bastante mais resoluções de questões comigo. A atividade. Olha, a Joana está editando no celular da mãe uma fotografia. Após clicar em algumas vezes na posição em destaque, a posição da fotografia foi alterada. E aí, observa aí no item branco que está no primeiro celular, tá? Girar 90 graus, sentido anti-horário, é o sentido contrário do relógio, tá? Quando clica anti-horário, gira 90 graus. Clicou uma vez, 90 graus. Vamos resolver então quantos cliques ela deu, quantas vezes você acredita que a Joana clicou nessa opção de edição. Então a gente vai ter algumas respostas, tá? Porque há possibilidades dela clicar mais de uma vez. Primeiro a gente vai entender quando ela clica o que é que acontece. Acompanha comigo a animação, ó. Clicou uma vez, ela gira 90 graus. Então agora olha do teu lado esquerdo a posição da minha imagem, agora olha do lado direito como ela ficou. Então ela pode ter ficado nessa posição? Vamos ver a resposta. Um clique, sim, 90 graus, ficou nessa posição. Mas se ela der 5 cliques, também voltaria para essa posição. Por que 5 cliques, professor? Porque ela teria que dar mais 4 após o 1 para poder voltar à posição inicial. E a cada 4 cliques, ela volta à posição que está aí do lado direito do teu vídeo, tá? Então ela poderia dar 1 clique, 5 cliques, 9 cliques e aí múltiplos de 4 a partir disso, tá bom? Não esquece. Vamos lá então para a quarta questão que a gente tem sobre simetria. Observa a figura aí. A figura 1 e a figura 2 são simétricas. Eles já estão dizendo para você claramente que elas são simétricas. Identifique a simetria que há entre elas e os valores envolvidos nessa simetria, tá bom? Observe o valor que tem, a distância da parte superior dessa figura, 10 centímetros, e o valor lá, finalzinho, 5 centímetros dessa figura 2, tá? Está identificado. O que acontece com ela? Vamos para a solução? Quando eu aproximar essa figura, né, uma da outra, eu vou fazer uma translação, direção horizontal. Eu vou sair do lado direito para o lado esquerdo, igual essa setinha vermelha que foi indicada aí. E a distância que ela vai percorrer é esses 10 centímetros da parte superior, mais os 5 centímetros da parte inferior. E aí eu vou ter o total de 10 mais 5, 15 centímetros, essa é a resposta. Então, houve translação e o deslocamento foi de 15 centímetros. Tranquilo? Segue comigo agora uma outra atividade para a gente treinar mais ainda. Preste atenção, o espelho d'água do Taj Mahal pode ser associado à ideia de uma reflexão, tá? Uma translação ou uma rotação. Qual dos três? Já se ligou que a imagem está reflexa à outra, percebeu? Vamos para a nossa solução para vocês terem uma ideia. Vou fazer uma animação para vocês entenderem como que isso pode ocorrer. Ó, preste atenção. Ela girou, ficou de cabeça para baixo, em oposição, e depois ela vai lá e fica na posição de espelho d'água. Espelho! Se é espelho, a imagem só pode ser por reflexão. É me olhar ao espelho. Então ficou claro para vocês? Tá tranquilo? Vamos para lá, vamos seguir para a gente poder adiantar um monte de coisas, porque tem outra atividade que eu trouxe para você muito interessante. Baseado lá no Taj Mahal, agora a gente vai para Brasília.
tá? Observe a construção projetada pelo arquiteto brasileiro, que fala sobre a posição e a construção do nosso planalto aí, das cúpulas, né? Que fazem essa ideia do planalto central. Vamos trabalhar um pouquinho ela? Vamos lá. Obrigado. Manuel voltou agora para o slide para a gente trabalhar, para a gente ver a relação da questão, tá bom? Então vamos lá. Ó, preste atenção. A cúpula vai estar uma do teu lado esquerdo da imagem, voltada para baixo, e a outra cúpula do lado direito, voltada para cima, ok? Então preste atenção. O que aconteceu e qual foi a ideia do Niemeyer quando ele construiu isso aí? E ele teve uma ideia maravilhosa. Ele usou a matemática como base. Um grande arquiteto que pensou muito bem antes de construir, e aí ele teve tempo de olhar a ideia de simetria, de trabalhar essa coisa de uso da simetria, da matemática para o trabalho muito bem feito aí em Brasília. Preste atenção na animação. Nós temos as duas cúpulas aí, tá visualizando? Uma cúpula do teu lado esquerdo, voltada para baixo, representando a cúpula do planalto, que está emborcada, como a gente chama, né? Um nome bem comum, e a cúpula inicial do teu lado direito, que ela está como se fosse uma cuia, sabe? Como se fosse um prato. Então, como que ele pensou isso? Eu vou colocar uma assim, vou girar a outra, e a outra vai estar nessa posição. Foi isso que Niemeyer pensou e pôs em prática. Então, você um dia for a Brasília, você vai ter a oportunidade de verificar o uso da simetria na arquitetura, que é muito chamativo aí. Tá tranquilo? Segue com a gente para a gente aprender um pouquinho mais sobre simetria, tá? Qual o nome dessa simetria? Simetria de rotação. Toda vez que ela faz esse período rotacional, eu vou lembrar da simetria de rotação. Ela gira em torno de um ponto e eleva todos os seus pontos para criar uma nova figura, agora inversa à primeira, tá bom? Vamos lá. Questão do Enem. Caramba, professor, questão do Enem deve ser muito difícil. Nada disso. Questão do Enem muito fácil para a gente resolver, que fala sobre simetria, ok? Um programa de edição de imagem possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Opa, se liga aí, ó. Em relação ao ponto O, ela vai ter que girar. Ela vai se deslocar do seu eixo. Então já se liga. Ele deu a palavra-chave, por isso que a gente botou em negrito para você, para chamar a atenção. Presta atenção comigo na solução, tá? A reflexão em relação a uma reta, ela pode girar a figura idêntica, ela pode gerar essa figura idêntica à original, só que na posição invertida. Foi o que a gente viu lá no Planalto Central, foi o que a gente viu no Taj Mahal. E aí vai acontecer a mesma coisa no Enem. Olha como o Enem cobra uma questão do nível do 7º ano lá para quem já está no ensino médio. Tá vendo como é interessante? Segue comigo, ó. A figura é essa, ela vai girar, ok? Ela vai primeiro se deslocar, fazer esse deslocamento pelo eixo passando pelo ponto 0, que é aquela imagem, e ela vai fazer o giro. Ela pode fazer o giro no começo, pode fazer no final, tanto faz. Mas a primeira é aquela no canto superior do teu vídeo e a resposta a essa questão é essa debaixo do canto inferior. Então a solução é essa aí, ó. O que ela forma depois que eu faço a reflexão em relação à reta? Forma essa figura nova aí, que é a partir da primeira, ou seja, inverteu a posição e se deslocou. Tá tranquilo, gente? Então vamos lá. Recapitulando com vocês, tá? Fechamos nossa videoaula para vocês, mas recapitulando aqui rapidinho com vocês. Existem três formas de fazer, 3 tipos de simetria, tá bom? A primeira, eu me olho ao espelho, lembrou dela? Reflexão. A segunda, o que é que acontece com ela na segunda? Há um deslocamento da segunda, tá? Esse deslocamento acompanha, aí você lembra dos exemplos que a gente teve lá, da calçada em São Paulo, tá? De usar a ideia do mosaico, não vai esquecer? Vimos isso o quê? Numa obra de um pintor, tá? Holandês,
que aí são os pássaros que se repetem, ele colocou isso lá claramente. E a terceira, a gente viu isso na forma de rotação, fazendo uma translação. Como é que você vai lembrar disso? Taj Mahal, você vai lembrar também da cúpula lá de Brasília, do Planalto Central, ok? E vai lembrar dessa questão do Enem que está aí no teu slide. Tá tranquilo? Deu para entender? Ficou claro isso aí? Não tem dúvida? Então, se liga que simetria é muito importante. E também, não deixa de estar com a gente no nosso canal, assistindo as nossas videoaulas, porque esse momento é um momento muito importante de interação. Você, professor, que usa nossas videoaulas, faça uma selfie, tire fotos das suas turmas, você com a sua turma online e mande para a gente que a gente vai postar no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, para poder valorizar essa parceria, a nossa grande parceria das nossas videoaulas, das aulas que estão sempre aí dando apoio a vocês, tá bom? Segue com a gente, não deixa de estar plugado nas redes sociais. Você que está aí no celular, baixe o aplicativo, conecta aí, que quer assistir nossas aulas em qualquer lugar, qualquer tempo. Não se preocupa, vamos estar sempre juntos. Próximas aulas, fica ligado nas nossas plataformas, tá bom? Um forte abraço. Tchau.